Hoje a nossa discussão ela será a respeito de metodologias que acompanham o poder legislativo. Como vocês devem ter observado na noite de ontem, né, esse seminário, para além da discussão mais geral sobre a importância dos cidadãos acompanharem os poderes, nosso objetivo também é disponibilizar algumas metodologias e práticas que já existem no acompanhamento tanto do Executivo quanto do Legislativo e do Judiciário. Antes de fazer a abertura aqui e passar para os nossos convidados, eu quero comunicar que nós iremos utilizar a mesma estratégia que foi utilizada ontem. No momento que nós iniciarmos os debates, será passada uma lista para que os presentes assinem essa lista e aqueles também que desejam o certificado possam anotar, né, a solicitação para os alunos da PUC Minas. Esses certificados eles serão entregues nas secretarias dos respectivos cursos e para as pessoas externas, os nossos convidados externos serão enviados para os endereços que vocês anotarem nas fichas de inscrição. Tá? E nós teremos então essa metodologia. Os nossos dois convidados, Eliana, que eu vou apresentar daqui a pouco, e Samuel, falarão sobre duas experiências, e eu também falarei rapidamente sobre a experiência do grupo de acompanhamento do Legislativo do NESP, que é uma metodologia que nós estamos desenvolvendo junto com a Associação Democracia Ativa já há 2 anos. Falarei rapidamente então, também sobre essa experiência. Tá? Bom, eu já vou apresentar rapidamente os nossos convidados, né, para que a gente possa iniciar essa nossa noite de debates e reflexões. Aqui do meu lado direito está a Eliana Magalhães. Ela é da equipe de assessoria política do INESC, é mestra em Sociologia e desde 2005 trabalha no INESC desenvolvendo trabalhos nas áreas de orçamento e direitos humanos, gênero e raça nas políticas públicas, incidência política no parlamento e controle social, participação e democracia. O INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, não partidária, e com finalidade pública. Tem por missão contribuir para o aprimoramento da democracia representativa e participativa, visando a garantia dos direitos humanos, mediante a articulação e o fortalecimento da sociedade civil para influenciar os espaços de governança nacional e internacional. Uma das áreas temáticas do INESC é justamente democracia, parlamento e sociedade. O parlamento é considerado o tema central e a instituição investe nesse espaço político por entender que ele é essencial para a sua ação em defesa de direitos e da radicalização da democracia. Dentro dessa temática democracia, parlamento e sociedade, o INESC luta por uma reforma política ampla que mude a forma de fazer política e de exercer o poder. Outro grande desafio desse tema é a busca pelo aperfeiçoamento do parlamento, símbolo da democracia representativa, incorporando a ele os mecanismos de democracia participativa e democracia direta. Helena, muito obrigado pela sua presença, uma alegria tê-la aqui conosco, e você tem até 30 minutos para suas exposições. Boa noite a todos e a todas. Chegamos um pouquinho atrasados, né? O trânsito estava meio pesado. Eu queria agradecer a organização, o NESC, o convite que fez ao INESC, e é um grande prazer estar aqui nessa mesa e participar desse debate com vocês. O que eu trago um pouquinho, peço um pouquinho a paciência de vocês, eu trago um pouco da história da instituição, que tipo de trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos, e para vocês poderem entender um pouco como se situa o trabalho que a gente desenvolve hoje. Né? O professor Robson já fez aí uma certa apresentação do INESC, então eu vou pular esse pedaço. Bom, mas eu tenho que ressaltar que nos 32 anos de existência da instituição, ela sempre se pautou por uma relação muito próxima com o parlamento. O INESC foi fundado por uma mulher, Maria José Jaime, é uma exilada política que retorna ao país,
E o primeiro trabalho que ela enfrenta é a questão da anistia, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, um pouco longe para a maioria de vocês, né? Nessa época vocês não estavam por aqui ainda. Mas para quem viveu isso, sabe que foi aquele período. E a Maria José, então, ela naquela época, ela cria, em 79, ela cria o INESC, na mesma época em que o Betinho cria o IBASE. Quer dizer, então, o INESC surge no processo de redemocratização do país e, no início, ele tem uma relação quase umbilical com o parlamento, quer dizer, uma assessoria muito grande aos parlamentares, na confecção de discursos, na confecção de projetos de lei. Ele tem uma relação bem próxima, né? Quase uma assessoria mesmo aos parlamentares. É uma assessoria especializada. Com o passar do tempo, o INESC vai se firmando como uma organização que tem uma ligação muito forte com os movimentos sociais, e nesse sentido ele se torna um certo intermediário. Como está localizado em Brasília, ele exerce um pouco o papel de intermediar as grandes reivindicações dos movimentos que estão nos estados e nos municípios junto ao parlamento, né? E por último, nos últimos tempos, eu acho que as organizações sociais, os movimentos, eles têm a vida própria, não têm precisado tanto da intermediação, mas o que se constrói hoje é uma grande parceria entre várias organizações a partir de interesses definidos e de temas específicos. Então, o enfrentamento, o diálogo com o parlamento é feito de uma forma organizada, ele não é feito de uma forma sistemática, contando com a colaboração e o conhecimento de todos esses movimentos e organizações. E nesse sentido, o INESC tem principalmente dois focos de intervenção. Quais são eles? O primeiro, ele tem um foco de intervenção que é encarar o parlamento como um local de disputa de interesses e de defesa de direitos. Quer dizer, é o locus privilegiado da democracia, né? Onde os grandes interesses são colocados de uma maneira bem clara e aonde a população, as organizações entram para defender uma pauta específica. Então essa o primeiro eixo que o INESC trabalha. O segundo é exatamente interferir no parlamento para tornar o parlamento mais democrático, mais suscetível, mais permeável a uma democracia participativa. Quer dizer, o objetivo do INESC é radicalizar a democracia junto ao parlamento, quer dizer, torná-lo mais acessível com espaços de participação da sociedade dentro dele. Então, são esses dois focos que a gente tem trabalhado nos últimos tempos. A gente vai ver o que é mais, o que foi mais um, o que mais outro, em qual que a gente, vamos dizer assim, que a gente evoluiu mais, que a gente ganha mais, que a gente, né, que a defesa e a garantia de direitos das populações, das mais variadas, em qual palco desse aí que a gente tem conseguido fazer avançar. E em nenhum momento o trabalho do INESC foi, porque hoje a gente tem muito a questão no Distrito Federal, mesmo a gente tem uma experiência na Câmara Legislativa de acompanhamento específico e particularizado dos parlamentares. Isso a gente nunca fez, não é? Por exemplo, lá tem um programa chamado Adopte um Deputado, que é realmente pessoas que vão seguir aquele parlamentar para ver se ele cumpriu as promessas de campanha, se ele está desenvolvendo o que ele prometeu. Nós trabalhamos em cima do coletivo dos parlamentares e em cima de uma pauta de interesses, né? Que não precisa necessariamente ser uma pauta de interesse da instituição INESC, mas das parcerias que ele estabelece com as organizações e os movimentos sociais.
e dentro daquilo que, obviamente, ele trabalha, né? Daquilo que faz parte da sua missão. Bom, com relação ao primeiro eixo, que é a questão do papel do legislativo na construção da democracia, quer dizer, como interferir dentro do parlamento para fazer avançar essa democracia, né? Esse eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos, né? Aliás, é um desafio hoje, né? Mas esse eu acho que ele é bastante interessante, né? Então, a ideia que orienta essa proposta é de que o INESC precisa olhar o parlamento não só como um bloco de construção de direitos e palco de disputa de posições político-ideológicas, mas também como lugar de incidência política para a sua própria evolução, quer dizer, a evolução do próprio parlamento. Quer dizer, levar para dentro do parlamento uma discussão que possa significar um avanço como organização da democracia representativa, né, como principal organização da democracia participativa. Então, o INESC se coloca uma tarefa de ter um parlamento como espaço de educação política, de trabalhar os parlamentares e as parlamentares como sujeitos de mudança da sua própria condição. Hoje, altamente os parlamentares, né, os políticos, altamente criticados, né, e desacreditados pela população em geral, em razão dos mais variados escândalos. Quer dizer, tentar discutir essa questão com a própria instituição. Esse é um desafio colocado. Torna-se, portanto, necessário contribuir para modificar essa situação e alcançar a recuperação da instituição parlamento em nome da consolidação e aprofundamento da democracia brasileira. Quer dizer, não é pouco, né? Eu acho bastante pretensioso, mas a crença de que uma auto-reflexão pode gerar resultados na direção da superação dos problemas vividos pelo Legislativo Nacional é bastante polêmica. É uma questão polêmica até que ponto os próprios agentes políticos têm capacidade de auto-refletir sobre a sua própria condição e ver o que está acontecendo com a instituição parlamento, né? Por que essa descrença, por que esse monte de escândalos, enfim. Por ser o parlamento blocos essencialmente de disputa de interesses representativos de vários setores da sociedade, quer dizer, é um lugar onde, né, o conflito está estabelecido, você tem vários interesses colocados na mesa, e os próprios interesses da própria corporação, que ali é uma corporação, você tem interesses corporativos que ficam muito claros em determinados momentos, que eles superam, inclusive, a questão da disputa partidária, da disputa ideológica, né? Há pouco tempo vocês devem ter visto o julgamento de uma deputada que foi filmada recebendo dinheiro e ela conseguiu ser dissolvida no plenário. Ela foi condenada no Conselho de Ética e foi dissolvida no plenário. Isso é uma demonstração clara da questão comparativa que eu estava colocando. Quer dizer, isso aí ultrapassou partidos, ideologias, etc. E qual é a grande questão que está no fundo, né, fundo disso? É que tem várias pessoas lá numa situação que talvez não tão claramente, tão divulgado, né, na imprensa, que apareceu o filminho dela, no dia na bolsa, enfim. Mas ela tem outras pessoas também com a corda no pescoço. Então, vamos absolver ela, que garante a nossa absolvição também no futuro, quem sabe. Então, essas são questões que eu acho fundamentais a gente pensar como é complicado essa tarefa que o INESC se coloca, né? Então, a própria situação da instituição, ela coloca obstáculos para facilitar uma reflexão interna necessária ao avanço da democracia. A experiência tem mostrado
E aí é que eu acho que é o que conta mesmo, que os acontecimentos fundamentais, as grandes mudanças, elas vieram a partir da pressão e do controle social. Quer dizer, isso aí não é nenhuma novidade dizer isso para vocês, né? Eu gosto de começar a saber disso. Mas é bom a gente lembrar que a própria instituição ela não tem a capacidade de se renovar, a não ser que ela possa se renovar a partir do externo. Né? Um bom exemplo disso eu não sei se vocês devem ter acompanhado as propostas que nos últimos anos circularam de reforma política dentro do Congresso Nacional. É um bom exemplo de como os parlamentares e as parlamentares não conseguem refletir sobre uma condição própria de si próprio e aprovar uma reforma política com as regras do jogo. Né? A conta que é feita é uma conta bastante interessante, uma continha de chegar. Se com esse sistema eu me elejo e me reelejo e tenho estado bem, por que eu vou mudar? Esse eu acho que é o raciocínio que eu sei. E que é o que a gente escuta lá dentro. Então, até hoje, nós não conseguimos fazer uma reforma política que minimamente altere algumas regras, inclusive para diminuir as facilidades, né, dos escândalos e das propinas enfim, e modificar o processo eleitoral e tornar o parlamento mais independente, mais democrático, né, com uma outra forma de exercer o poder. Enfim, nada que possa alterar o esquema de poder vigente tem prosperado até agora. Né? Existe outra tentativa, aí vocês devem estar acompanhando também, de uma nova proposta de reforma política, que tem também encontrado vários obstáculos. Bom, essa questão da mudança das formas de exercer o poder, da questão da própria construção do sistema da democracia representativa, parece que a sociedade não entendeu ainda qual a importância de uma reforma política. Por exemplo, quando se discute o financiamento público de campanha, né? A gente sabe, foi feita uma pesquisa, e está claro que a população é contra, né? Vamos financiar agora a campanha desses vagabundos, né? Assim, mais ou menos, que o povo pensa. E tem razões para pensar assim, né? Agora, não tem um processo educativo de explicação, e a mídia não faz esse trabalho, infelizmente, do que significa, para a mudança interna do parlamento, você ter as campanhas financiadas por dinheiro público exclusivo, né? Porque a promiscuidade entre o público e o privado começa na eleição, né? Eu acho que é daí que vem um dos grandes males, né? Que a gente está falando, tem que fazer faxina, tem que proibir a corrupção, etc., mas não temos esse olhar para uma mudança mais estrutural, né? Naquilo que realmente pode mudar e pode diminuir as chances, né? Da corrupção, do dinheiro que escoa pelo rabo. Né? Bom, a outra questão, outro eixo também, explicando mais um pouquinho, que é o papel do legislativo como conquista e garantia de direitos, eu queria só colocar rapidamente o esquema que a gente tem trabalhado, que é um esquema de articulação entre várias organizações. E o INESC trabalha com uma pauta bastante, ele não tem uma pauta única, né? Não é uma organização dedicada a um setor específico, mas tem várias, trabalhando a questão indígena, a questão da criança e adolescente, a questão do orçamento público, né? A gente faz um monitoramento do orçamento, a questão da segurança alimentar e nutricional e a questão socioambiental, são principalmente essas áreas. E tudo com base baseado na questão dos direitos, né? Na questão dos direitos humanos, na defesa intransigente dos direitos humanos. Então, o que a gente estabelece são parcerias com organizações que também trabalham esses interesses, e aí a gente trabalha dentro do parlamento, junto a parlamentares e junto a comissões temáticas, dependendo do tema, né, que nós estamos trabalhando,
E é a partir de uma produção intelectual, entre aspas, técnica, política, é que a gente enfrenta a discussão com os parlamentares. A gente chega lá com uma proposta, tentando que ela esteja embasada em um documento, um boletim, uma nota técnica, tentando mostrar por que nós defendemos ou não aquilo, ou por que somos contra ou não. Na maioria dos casos, é bom se dizer que ultimamente algo que a gente tem feito é pouco avançar e mais segurar para que não haja retrocessos, né? Essa é uma das questões que eu acho que é importante, né? Hoje a gente tem uma tendência muito grande, temos um Congresso Nacional cada dia mais conservador, né? A cada eleição que passa mais conservador, mais fundamentalista, e nesse sentido os direitos, né? Os direitos humanos, os direitos de cidadania, enfim, conquistas já realizadas pela sociedade, elas estão cada vez mais ameaçadas, né? Então a gente fica ali meio que na segura, tentando barrar a perda de direitos. Bom, para nós tem a importância muito grande dessas parcerias que eu coloquei, quer dizer, dessa articulação que a gente faz. Por exemplo, nós temos um projeto na área da criança e adolescente. O próprio projeto cria dentro dele, propõe uma forma de articulação. Ele tem um comitê gestor, esse comitê gestor é quem trabalha todas as intervenções, quem decide como vai ser a intervenção. Então, tem um ponto em comum, que é a defesa do ECA, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente, e esse comitê gestor, então, em cima dessa pauta, que é uma pauta comum, vai enfrentar o que tem se colocado, né? E aí está, quem está junto nesse comitê gestor é o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, o Unicef, a Frente Parlamentar de Defesa da Criança e Adolescente, o Fórum, né, de Defesa dos Direitos, a ANDI e o INESC. A ANDI, eu acho que vocês conhecem, aquela que trabalha com a questão da informação, da comunicação, né? Uma agência dos direitos da infância nessa área. Então, é um conjunto articulado para enfrentar, por exemplo, a discussão da diminuição da maioridade penal. Essa é uma discussão pesada, né? E que não dá para uma organização sozinha. Então, a abordagem que se faz nas comissões, aos parlamentares, aos relatores, enfim, é uma abordagem baseada, né? E muitas vezes, quando nós não temos capacidade interna de elaborar pareceres, de elaborar documentos, boletins, notas técnicas, a gente contrata, a gente chama alguém que está mais habilitado a fornecer aquela informação do que nós, porque o quadro, né, que o INESC tem de especialistas e de assessores. Bom, então, eu acho que eu queria falar, um pouquinho também das outras. Eu falei da questão da pauta da criança e do adolescente, como que a gente trabalha, e tem ainda algumas outras formas de trabalhar o parlamento e outras pautas para nós são fundamentais. Eu queria ressaltar só que outro ponto que a gente tem desenvolvido também são pesquisas para conhecer o que o parlamentar pensa, quer dizer, sobre determinado assunto. Isso tem nos ajudado muito na nossa intervenção, quer dizer, ter uma boa amostragem, conhecer o que passa na cabeça deles, né? Porque cada vez mais está sendo difícil, né, você ter essa percepção clara, né? O parlamento hoje, ele é muito obscuro, quer dizer, você não tem partidos bem definidos, não tem propostas e projetos de país tão bem definidos como você tinha há uns 15 anos atrás, né? Hoje a coisa está um pouco mais geleia geral, mas a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, sobre a questão da reforma política, o que pensam os parlamentares sobre a reforma política. Foi bastante interessante, né? Foi bastante elucidativo,
e inclusive sobre algumas temáticas. Por exemplo, financiamento público de campanha, eles foram favoráveis, mas eles não são favoráveis à lista fechada, né? Que aliás é um grande ponto polêmico aí. E o financiamento público sem a lista é um negócio complicado, porque você vai continuar financiando aquele monte de parlamentares, né? Enfim, é um desafio você ter o financiamento público sem a lista pré-ordenada, a lista partidária pré-ordenada. Né? Agora, uma coisa que nos chamou muita atenção é que eles têm também uma visão muito clara da composição do parlamento. Quer dizer, o parlamento ele representa basicamente uma elite, né? E eles não querem mudar essa situação, eles deixaram claro. Quer dizer, nós colocamos a ausência, a subrepresentação de alguns setores, que inclusive são majoritários na nossa sociedade, que são subrepresentados, como é o caso das mulheres, o caso dos negros, das negras, e o caso dos indígenas, que não estão representados. Quer dizer, você tem uma sobre-representação dentro do parlamento, que é quem? É o homem branco, proprietário, heterossexual, cristão. Essa é a grande maioria do parlamento, né? Agora, enquanto você tem 5% de negros, você não tem nenhum indígena e tem 9% de mulheres. Eles reconhecem isso, mas não querem mudar. Então, quando você coloca a necessidade de uma medida afirmativa, de uma forma de transformar o parlamento, né, numa organização da sociedade, ele tem mais a ver com a sociedade que diz representar, eles são contra a grande maioria, assim, 70%, 80%. Né? Não querem saber de mudar. Porque é lógico, né? Para entrar uma mulher tem que saber o nome, né? Então, não vamos concordar com isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre nessa questão do poder, sabe? Quando a gente trabalha tanto no executivo, legislativo e o próprio judiciário, é o que está em jogo. A gente tem que estar, o que, sabe, o poder que está em jogo. Se a gente não tivesse clareza, a gente se afoga, porque, mas o deputado era tão simpático, agora ele está tão estranho. Você pode ir atrás porque tem uma razão. O que está acontecendo, né? A gente tem isso hoje com relação a alguns partidos, né? Que claramente mudaram de posição. E que nos assustavam, agora não assusta mais. Bom, então, essa questão da reforma política é uma pauta importante, eu acho que eu já falei muito nela. Nós temos uma articulação que se chama Plataforma da Reforma do Sistema Político. Ela tem 5 eixos, ela propõe modificações mais estruturais, quer dizer, modificação na forma de exercer o poder, e não é uma reforma simplesmente eleitoral ou partidária. Eu tenho mais 5 minutos, já falei bastante, né? Então tem que acabar mesmo. Então, ela tem uma proposta, um eixo são as mudanças na democracia representativa, na democracia participativa, mecanismos de democracia direta, principalmente modificar a regulamentação do artigo 14 da Constituição, e também com a relação judiciária e comunicação, né? Todo mundo deixa de lado, né? Parece que amanhã vocês vão conversar sobre o judiciário fundamental, chegar perto, né? Porque nós não chegamos nem perto do judiciário, e tem muita coisa para fazer. Mas essa experiência eu conheço, que vocês vão conhecer amanhã, muito interessante, lá no Maranhão. A gente estive lá, convidada para participar. Bom, então a reforma política é uma grande plataforma nossa, de batalha dentro do Congresso Nacional, muito junto com aquela questão que eu coloquei do aperfeiçoamento da democracia representativa. A questão orçamentária, desde 92 o INESC trabalha com orçamento público, na primeira fase tentando decodificar a linguagem orçamentária, que sempre foi uma coisa meio técnica, meio inacessível, aliás, uma grande questão de poder também. Quer dizer, enquanto a população não entender do orçamento, a gente pode enganar melhor. Então, a nossa grande batalha é trazer para a população dos grupos organizados um entendimento do que é o orçamento e decodificar essa linguagem, torná-la acessível.
E isso do lado dos movimentos e do lado do Congresso, a gente discutir principalmente a questão dos recursos públicos para a garantia e defesa de direitos. E a gente tem uma grande competição aí entre o que o governo propõe a gastar com os encargos, os juros e a amortização da dívida pública e o que ele realmente aplica nas chamadas políticas sociais. Então a gente tem uma briga agora em 2012, estamos discutindo 47% dos recursos do orçamento para 2012 vão ser gastos com o pagamento, a amortização da dívida e o pagamento de juros. Quer dizer, quase metade, né, do orçamento. Com relação à questão do meio ambiente, a nossa batalha é grande e principalmente agora o grande desafio é a questão do Código Florestal, que todo mundo deve estar acompanhando as mudanças muito ruins que está sendo discutido, foi aprovado pela Câmara, está no Senado e a batalha está lá. E nós estamos lá nessa batalha. Bom, sobre criança e adolescente, eu já falei o que nós temos feito. Na questão da segurança pública, nós estamos com um trabalho bastante interessante de entender como que fica o direito fundamental à segurança pública e, principalmente, a característica da desigualdade, de abordagem, a questão de gênero e raça dentro da segurança. E isso nós estamos discutindo com o Parlamento, agora de 22 de novembro mesmo, conseguimos uma audiência pública para discutir o PPA e a lei orçamentária no que se refere à segurança pública e esses direitos, Quer dizer, os jovens negros estão morrendo, as mulheres a cada vez mais estão sendo espancadas, mortas, e cadê, nosso direito a uma vida livre de violência. Então, esse é um tema também que está muito presente nas nossas preocupações. Bom, aí rapidamente tentando finalizar mesmo, a gente tenta fazer um balanço de tudo isso, E aí, afinal, tem dado em quê, O que a gente percebe é que os avanços são muito poucos e em algumas conquistas nós perdemos terreno devido a esse processo que o Legislativo sofreu, principalmente nos últimos 9, 10 anos, A configuração atual do Parlamento e o jogo de interesse que se dá são um dos principais fatores que levam às dificuldades de colocar a pauta que interessa às organizações e movimentos sociais. A chegada da esquerda ao governo e o governo de coalizão ampla trouxeram uma desconfiguração dos campos tão bem demarcados antes. Antes você tinha a oposição, tinha a situação, você tinha partidos organicamente estruturados e que tinham um papel muito de veículo das reivindicações sociais, dos movimentos e que levavam isso para dentro do parlamento. Hoje você procura os meios parlamentares e o negócio não é bem assim, dos meios partidos. Aí entra a questão da governabilidade, que é a grande palavra que eu acho que a gente precisa um dia sentar e pensar o que é isso. Porque ela serve para desculpa para muita coisa, governabilidade, e leva as pessoas a se esconderem atrás dela, e não enfrentarem realmente o que está sendo discutido. Então, as possibilidades de vitória, elas têm se reduzido, e nós temos tido algumas perdas. É um negócio bem incoerente, Nós lutamos tanto para chegar lá e quando chegamos a gente sente, apesar dos avanços imensos em várias áreas, que ninguém nega, mas em outras áreas a gente tem, e o parlamento como sendo necessitando de dar uma famosa base aliada, necessitando todo o apoio do governo, as discussões ficam bem mais difíceis e bem mais complicadas. E pelo nosso lado também nós temos outra dificuldade que se coloca nesse cenário mais recente, que são a boa parte dos movimentos sociais e das organizações atreladas a esses objetivos da governabilidade. Elas também estão aí para defender a governabilidade. Então a capacidade delas de autonomia, na luta, da autonomia, da reivindicação e da independência enfraquece um pouco a nossa força de pressão.
Então, e com isso, o legislativo fica mais solto, menos pressionado para tomar as decisões que ele quer tomar dentro dessa conjuntura que a gente sabe qual que é. Então, o nosso poder de fogo é um poder de fogo enfraquecido hoje, em comparação com outros tempos. E o conservadorismo e o fundamentalismo avançando cada vez mais. Eu estou falando isso dentro do parlamento. Não estou negando as grandes conquistas que tivemos nos últimos 9 anos, né, no governo do ex-presidente Lula, falando claramente da presidenta Dilma atualmente. Mas a gente não pode esquecer o que isso tem significado para o enfraquecimento das instituições e para o enfraquecimento dos movimentos sociais. Eu acho que essa é uma reflexão e é uma provocação. Eu sei que tem muita gente que deve discordar de mim totalmente, mas que eu acho que é uma reflexão que é importante ser feita para quem está na militância, para quem está trabalhando, para quem está discutindo. Eu acho que tem que ter essas questões. E essa é a minha colaboração para vocês. Bom, muito obrigada. E estou à disposição. Muito obrigado, Helena. Acho que você traz assim, importantes elementos para a nossa reflexão, né? Que eu acho um debate, eu mesmo para você, com um monte de questões e curiosidades boas, né? Fez um trabalho muito interessante esse do Inés. Bom, antes de passar a palavra para o Samuel, quero me desculpar, pedir perdão, porque eu comecei a falar sem me apresentar, pelo menos dizer o meu nome. Eu sou o Robson do NESP, coordeno o grupo gestor do NESP, estou aqui coordenando a mesa hoje. Eu peço desculpas pela minha má educação no início aqui. Bom, quero, depois de uma experiência consolidada, né, que é do INESC, com uma experiência de longos anos, né, nós vamos agora falar de uma experiência nova, né, Samuel? Um grupo de jovens, né? Estou vendo que tem muitos estudantes aqui da PUC, e a democracia ativa está perto da participação, tá? Um grupo de jovens que se organiza aqui, se organizou aqui em Belo Horizonte para criar uma entidade chamada Democracia Ativa, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter suprapartidário. Ela foi criada em 2006 por universitários e jovens recém-formados aqui de Belo Horizonte. Nós estamos aqui hoje com o Samuel Elian Andrade, que é membro da Democracia Ativa, da Associação Democracia Ativa, e também ele é estudante de jornalismo da UFMG, né? E a Associação Democracia Ativa tem, entre outros objetivos, fomentar a participação política, o controle social das instituições democráticas e a aproximação entre o cidadão e o poder público por meio da realização de ações de mobilização, produção de informação independente, qualificado, de caráter educativo. E um dos projetos da Democracia Ativa, inclusive em parceria com o NESP, é o projeto meudeputado.org, que provavelmente o Samuel vai falar um pouco sobre ele, que é uma proposta de monitoramento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também com um grupo de acompanhamento do Legislativo estadual, né, que agora também está na Câmara Municipal, não é isso, Samuel? Estou tentando ampliar. E que essa parte específica da parceria nós desenvolvemos entre o NESP e a Associação Democracia Ativa. Então, se você fica à vontade para a sua apresentação, você quer que eu fique lá para você? Não. Boa noite, agradecer ao Inês pelo convite. E eu vou falar que já foi falado, só que destrinchar um pouco e falar para vocês alguns exemplos das atividades que a gente tem lá na Associação Democracia Ativa. Bom, a Democracia Ativa surgiu com estudantes e alguns estudantes recém-formados da UFMG, que na época estavam muito insatisfeitos com a política, que era época de mensalão e tal, e também muito insatisfeitos com os rumos que o movimento estudantil estava tomando, que era um alinhamento com partidos e essas coisas. Então, a associação surgiu como um espaço para esses jovens poderem promover ações que eles acreditavam que pudessem incidir numa participação política
mas que não utilizasse esses meios tradicionais, como o partido e o movimento estudantil. E a ideia é que pudesse ser um movimento independente, né, suprapartidário, sem vínculo com um partido. Então, em 2006, esse projeto ele foi institucionalizado e, desde 2007, a gente tem uma parceria com o FMG, que disponibiliza para a gente verba para a gente manter nossos projetos, um deles também em parceria com o Unesco. A ideia da Associação Democracia Ativa é promover a participação política, o controle social das instituições democráticas e aproximar os cidadãos e o poder público. O que a gente acredita? Existe um buraco muito grande, um gap mesmo, entre o poder público e o cidadão. E o porquê desse buraco? Por um lado, uma linguagem muito específica que é utilizada, né, nas atividades políticas, que torna, de alguma maneira, nosso acesso ao que está acontecendo lá. Dificulta esse acesso e, por outro lado, uma descrença total na política. As instituições democráticas estão levadas em muita baixa conta, assim, pela sociedade, pelos jovens, e isso também dificulta a participação. Então, nossos trabalhos são voltados principalmente para materiais educativos que fomentem essa participação, que incitem a população a se interessar pelos assuntos de política, se envolver com isso, buscar causas e associações com que eles possam se envolver e de fato, contribuir para a melhoria das políticas públicas. Que a qualificação das atividades políticas não dependem só de ações internas do legislativo, falando mais especificamente da área que a gente trata, que é o legislativo. Mas a gente acredita que, tipo assim, tem que existir um protagonismo social para que a instituição possa funcionar corretamente, que possa ser de fato democrática. Porque para a gente a participação é fundamental para uma democracia de fato. Uma das questões que a gente levanta também, que é sobre a juventude, é que a juventude tem sido muito desacreditada quando comparada com a juventude que lutou contra a ditadura e com a juventude que esteve lá presente no impeachment de Collor. Tem se falado de uma juventude apática à política. Mas o que a gente acredita é que essa apatia esse desinteresse, é principalmente em relação à política institucional, a política que está sendo feita no Congresso, nas assembleias, pelo governo. Porque o que a gente vê hoje, e BH é um exemplo muito forte disso, de novas formas de política acontecendo em todo local. A gente pode ver em BH, por exemplo, são mais de 700 grupos culturais, que envolvem cerca de 7 mil pessoas, só aqui em BH. E a gente acredita que esses grupos de cultura, de esporte, grupos religiosos e artísticos, estão sim fazendo política, têm sim suas reivindicações, mas essas reivindicações ainda não conseguem chegar como reivindicações ao poder público e incidir e não conseguem ser transformadas em políticas públicas efetivas. Então, a associação também trabalha nessa questão de incentivar que esses grupos e que os jovens que participam desses grupos consigam levar suas demandas ao poder público de fato. A gente não acha que a juventude é apática, que não tem demandas e que não consegue ver problemas e injustiças que acontecem. Então, a associação, na parceria com a UFMG, a gente criou o projeto Meu Deputado Concordo. Tem principalmente duas frentes. Uma de comunicação,
que aposta no jornalismo e na mobilização social, e uma de pesquisa e de acompanhamento do legislativo, que é onde entra a nossa parceria com o Unesp também. Na parte do jornalismo, a gente busca principalmente um viés educativo nas matérias. Então, a gente acredita que, mostrando os canais de participação e as formas que o cidadão tem para participar e para entender todo o processo legislativo e político, isso pode ajudar e fomentar a participação. Então, nossas matérias têm sempre um viés: o que é um projeto de lei? Como o cidadão pode propor um projeto de lei? Como um projeto de lei circula lá dentro? O que são as comissões parlamentares? O que é uma CPI, por exemplo? E explicar essas coisas que estão um pouquinho truncadas, assim, que não são tão acessíveis para todo mundo. A gente tem também um trabalho de mobilização, que é congregar o trabalho de jornalismo com ações para chamar realmente os cidadãos para participarem. E a gente agora vai lançar muito em breve um programa de rádio que vai ser veiculado na UFMG Educativa em rádios do interior, para cumprir também essa função que a gente tem no site do deputado.org. Já nosso viés da pesquisa e do acompanhamento do legislativo surgiu pela ideia de desenvolver uma metodologia de acompanhamento do legislativo, mais especificamente da Assembleia, e que pudesse, posteriormente, com as devidas adaptações, ser levada tanto para outras assembleias do Brasil, replicada em outras assembleias, quanto nas câmaras municipais, desenvolver uma metodologia de acompanhamento do processo legislativo. Então, ao longo de 2 anos, a gente desenvolveu essa metodologia com apoio de professores da UFMG, para que fosse uma metodologia embasada. Ao longo desse processo, a gente teve diálogo com outras instituições, com outras entidades, com o Unesp, para que essa metodologia pudesse ser desenvolvida e replicada. E nesse tempo também foi feito o acompanhamento das comissões parlamentares na Assembleia Legislativa. Tanto nós tínhamos acompanhantes do Unesp, que eram a maioria, e tínhamos também 2 acompanhantes do nosso projeto. E a ideia é que, a partir dessa metodologia, a gente possa ter indicadores de avaliação da atividade parlamentar. Então, o que seria essa metodologia? A metodologia originou um questionário, né? Então cada pessoa que está acompanhando o legislativo vai para uma reunião de alguma comissão e vai anotar os dados final. As comissões parlamentares é o seguinte: chega o governo e envia um projeto de lei para a Assembleia. Então, esse projeto de lei vai primeiro passar por 2 comissões que são fixas, que é a de fiscalização financeira e orçamentária, e pela Constituição e Justiça, que vão avaliar se o projeto é constitucional e se cabe dentro do orçamento, se seria empecilhos para isso. E depois vai para comissões específicas. Por exemplo, um projeto que está relacionado a corte de árvores vai, por exemplo, para a comissão de meio ambiente. Então, a ideia é que os formulários desenvolvidos sejam preenchidos durante essas reuniões das comissões. E depois juntar, de coletar os dados, dar um tratamento para eles e para a gente ver. Por exemplo, os projetos que são aprovados, eles são, em maioria, do governo ou eles são propostos por deputados? Quantos projetos de iniciativa popular, por exemplo, a gente teve aprovado? Tem alguma diferença quantitativa entre quantidade de projetos aprovados que foram propostos pela oposição ou pela situação?
esses dados poderiam ajudar nisso. E aí a ideia é que essa metodologia pudesse ser replicada, e que ela seja replicada e possa qualificar a participação política a partir da divulgação dessas informações. Todas essas ações estão embasadas numa crença que a gente tem, que é a capacidade dos eleitores de exigir que os políticos expliquem o que fazem, e que façam com transparência. Então eles têm que responder por suas ações, têm que se responsabilizar, têm que ser punidos pela atividade que eles exercem. Então isso está muito na lógica da prestação de contas. E isso tem que ser feito com transparência. O que acontece? Esse processo não é feito com a transparência que seria desejada, e as coisas que estão transparentes, que estão disponíveis, não são de difícil acesso. Seja pela linguagem, seja por uma questão, por exemplo, o site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais disponibiliza, por exemplo, as atas de todas as reuniões de comissão, de reunião de plenário, todas as atas. Agora, ninguém vai entrar no site para ficar lendo ata, né? Então, tipo assim, tem esse seria um exemplo assim, do buraco que separa. Tipo assim, a linguagem que, para um cidadão comum acessar o site da Assembleia e se inteirar do que está acontecendo, é muito complicado. Então, tem que existir esses canais para incentivar a participação. Uma outra forma de ação que a associação tem foi que, ano passado, durante as eleições, a gente discutiu muito como que a gente ia se posicionar durante as eleições. E como que a gente podia levar essas questões da participação política para essa época em que o que menos se fala é participação política. Porque não que o voto não seja uma forma de participação, mas o voto é uma forma de participação muito limitada. Não dá para votar e esquecer em quem votou. Um dos problemas, por exemplo, apontados é que a gente chama de amnésia política. Assim, muita gente, tipo assim, um mês depois das eleições, já não lembra em quem votou. Então, até que ponto votar é uma forma de participar e de estar realmente engajado nas questões políticas, né? Então a gente lançou uma campanha que ela ainda acontece, assim, a ideia é que ela volte com mais força ano que vem, que é depois do voto. Nossa ideia foi um logo que chama Votar é só o começo e depois. Justamente porque nossas ações se concentram nesse e depois, que seria a participação política. Nessa campanha que a gente teve várias ações. Uma delas foi uma parceria com o grupo de pesquisa e opinião pública, que a gente fez uma pesquisa grande, que foi com mais de 500 eleitores, de 16 a 24 anos, que chamou Juventude, Participação e Voto. Que a gente queria ver, por exemplo, como que a juventude se posicionava diante das questões políticas. E aí a gente teve resultados assim, não tão surpreendentes, mas desanimadores, né? Por exemplo, 82,3% dos jovens têm pouco ou nenhum interesse político, apesar de 65% reconhecerem a importância da política. E também alguns dados, como por exemplo a crença de que os políticos concorrem apenas por interesse pessoal. E a gente percebeu também a incidência de uma juventude um tanto conservadora, a favor do fechamento do Congresso, contra casamento entre pessoas do mesmo sexo e vários posicionamentos assim. Outra ação que a gente fez foi o desenvolvimento dessa cartilha que chama Depois do Voto, usando e abusando dos canais de participação da ALMG. Nessa cartilha, a gente explica numa linguagem muito simples, até porque ela foi feita pensando em
estudantes do ensino médio. Os canais de participação que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais oferece para o cidadão mineiro. E não só os canais que ela oferece, mas outras formas de participação que o cidadão pode ter. Então, vai desde manter-se informado, seja pelo site da Assembleia, seja pelos grandes jornais, seja por entidades como a nossa, que disponibilizam informação independente qualificada, até participar das reuniões da Assembleia, porque a Assembleia é aberta a qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ir lá. As reuniões de plenário são abertas. Então, realmente, a Assembleia, com algumas limitações, é a casa do povo, mas esse espaço não tem sido ocupado. Então, a gente tenta mostrar como que a presença, por exemplo, dos cidadãos lá pode ser uma forma forte de participação política. Nesses casos, por exemplo, de greve dos professores, movimento operário, vários momentos assim, o plenário fica cheio, lotado, tem umas cabines assim no alto, não fica do lado dos deputados. Uma cabine no alto, porque o pessoal enche a cabine, colocando faixas e tal, e é uma forma de pressão política mesmo. Então, assim, esse espaço tem que ser ocupado. E até outras formas, por exemplo, de participação. Propor um projeto de lei é uma forma de participar. Existem possibilidades de proposição de projetos de lei pela sociedade civil. Então, por exemplo, um cidadão que tem uma ideia, ele deve primeiro, por exemplo, se vincular a alguma entidade para que a entidade possa apresentar essa proposta junto ao poder público. Mas aí, por exemplo, para isso existem vários entraves, tem que ter, por exemplo, milhares de assinaturas para que um projeto de iniciativa popular tramite na Assembleia. E até, num último momento, num grau mais elevado, que é a questão do orçamento público, que a gente já falou, que, tipo assim, o orçamento público é o ponto, é a questão, e é onde tudo acontece. E na ALMG, por exemplo, a gente tem formas de participação. Em uma das leis do ciclo orçamentário, que é o PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, que ele dura 4 anos e ele estabelece objetivos a serem atingidos nesses 4 anos, falando assim de maneira bem simplificada. E na ALMG acontecem processos de revisão do PPAG, em que a sociedade civil é convidada a participar e que é um canal de participação política que pode ser muito efetivo. Ainda não é, porque a participação ainda não está tão forte, não está tão qualificada, mas assim, o canal existe, então esse canal tem que ser ocupado. E uma última ação que a gente fez durante essa campanha foi a apresentação da cartilha em escolas de ensino médio. Então a gente propôs toda uma dinâmica para apresentar essa cartilha, mas foi também uma dinâmica que a gente queria ouvir muito o que a vizinha podia falar. E prevalecia muito esse discurso simplista de que política não tem jeito, cava um buraco, joga tudo lá dentro, taca fogo, porque que inclusive desincentiva uma participação política. Então, nossa cartilha, nossas ações da escola foram para justamente tentar mostrar para esses estudantes que os canais existem e estão aí. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar mesmo. As nossas ações estão voltadas do jornalismo. Vocês podem acessar no www.eudeputado.org, onde vocês vão encontrar as matérias educativas que a gente tem, artigo de opinião, editorial. Em breve, no site A Ideia, que estejam disponibilizados o banco de dados com cruzamentos, que é oriundo da metodologia que a gente desenvolveu e desse monitoramento sistemático que a gente fez em parceria com outros grupos e que pretende que continue e que se amplie, porque fazer o monitoramento é muito difícil, precisa de pessoal, precisa de capacitação e o ideal é que tenha mais gente engajada nesse processo. E também essa campanha depois do voto, que
foi bem bacana ano passado e que a gente espera que ela volte com força no que vem. Obrigado. Samuel também. Bom, eu vou em 10 minutinhos falar sobre essa experiência do NESP, do acompanhamento do Legislativo, antes do nosso debate. Vou ser realmente bastante breve, até porque essas informações elas estão sendo agora sistematizadas numa cartilha, no subsídio, e que vai estar disponível para todos aqueles que desejarem isso a partir do final desse ano. Mas o NESP, que como vocês já devem ter ouvido falar ontem, é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos daqui da PUC-Minas da Arquidiocese, e que desenvolve, entre outras ações, o acompanhamento, digamos assim, e o assessoramento a grupos de fé e política que estão espalhados na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então aqui a professora Ana Penzin, nossa colega lá que estava aqui ontem, e que está coordenando uma pesquisa que está mapeando esses grupos. Esses grupos de fé e política, eles de alguma forma sempre existiram no âmbito da igreja, né, envolvendo militantes sociais, também militantes de partidos políticos, pastorais e outros movimentos, mas a partir da experiência de uma campanha da Fraternidade de 1996, que justamente focalizou a questão da política, né, como a centralidade da vida do cristão, ou seja, para nós transformarmos a nossa sociedade, nós estamos envolvidos não somente na micropolítica das pequenas relações, as relações de poder que a Helena falou, né? Que elas acontecem dentro de casa, aqui na escola, na faculdade, no nosso trabalho, também no nosso bairro e na política institucional dos partidos, da Assembleia, do Congresso, né? Só estou fazendo esse parêntese, porque às vezes a gente fica apontando para a grande política lá e repete os mesmos vícios na política dos micro espaços de poder, onde às vezes nós somos centralizadores, autoritários, déspicos, etc. E criticamos nossos políticos, né? Bom, mas não a partir desse entendimento de que a política é um exercício importante, não somente para a consolidação democrática do Brasil, ampliação dos direitos, da cidadania, mas também para que os vários grupos eles possam, né, tematizar os seus problemas na agenda, né? A Igreja tematizou essa questão em 1996 e propôs a criação do que foi nomeado à época de grupos de acompanhamento do Legislativo, ou seja, pessoas com distintas metodologias que atuam monitorando os parlamentos, câmaras de vereadores, assembleias legislativas e também a Câmara Federal, né? A Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, né? E esses grupos eles tiveram uma grande capilaridade, diversas metodologias nos últimos anos. Infelizmente, esse movimento está um pouco arrefecido, está um pouco essa dinâmica da sociedade civil, como ele bem disse agora, mas o NESP sempre acompanhou um pouco dessas atividades aqui no âmbito da Arquidiocese, e também com esse entendimento de que o monitoramento do Legislativo é fundamental por dois motivos. Primeiro, porque no Legislativo nós temos toda a produção, não somente legislativa das leis, mas, por exemplo, o acompanhamento das outras políticas, a proposição de políticas, o orçamento, etc. e tal, que é fundamental. Mas o Legislativo ele deveria fiscalizar o Executivo. É função muito amesquinhada pelos legislativos ultimamente, que dentro dessa ideia de coalizão de que tem no nível nacional, ela se repete no nível municipal, né? Digamos, esses esquemas de grandes coalizões que vão dar respaldo ao Executivo, mas que na verdade, né, quase que ingesta o poder legislativo, tanto no âmbito do município, quanto do Estado, quanto da União. Então, acompanhar, monitorar o Legislativo é algo muito importante dentro dessa ideia de ampliação da democracia participativa. Então, o NESP propôs um projeto coordenado pela professora Raquel Beatriz, que está ali do lado, que vocês conhecem, e que esse semestre tem a participação das estagiárias Raquel Guerra, que não está aqui hoje, a Josiane e a Flávia, que estão ali bem posicionadas no canto, né? E nos ajudando nessa empreitada, e que, juntamente com a Associação Democracia Ativa, está desenvolvendo, né, metodologias para que nós, cidadãos individualmente, em grupos, em associações, nos grupos de fé política, nos sindicatos, em outros espaços,
possamos acompanhar a Câmara de Vereadores do nosso município, a Assembleia Estadual ou até mesmo o Congresso Nacional, porque nós descobrimos dentro desse trabalho que é possível não somente um acompanhamento presencial, acompanhando as reuniões de comissão, o plenário, né, pressionando, né, legitimamente os deputados, os parlamentares, mas existem formas não presenciais muito eficientes, né? Desde mandar e-mail, usar as redes sociais e outras ferramentas, porque eu acho que a Ágora, né, a praça pública do que os gregos falavam, ela não é somente a praça física, mas hoje o espaço virtual, ele se constitui também como uma espécie de Ágora, onde as preferências, elas se constituem, as agendas públicas são formadas, e nesse sentido, inclusive, há um espaço muito grande para a participação juvenil, que é, digamos assim, um espaço que o jovem está muito antenado, muito conectado, né? Então o Nesp, durante esses 2 anos, desenvolveu essa metodologia, junto com a democracia ativa, parte em conjunto, parte separadamente, dada a especificidade do nosso público-alvo, e nós desenvolvemos uma série, digamos assim, de veículos que informaram essa metodologia, desde informativos impressos como esse, que foram 4 números voltados para essas associações, movimentos pastorais, que mostravam como o Nesp estava acompanhando e produzindo a metodologia, desenvolvimento de ferramentas na internet como o blog, que está lá no nosso site, né? Se vocês acessarem pelo site do Nesp, pucminas.br, aqui no blog vocês vão ver, digamos assim, como que se dava o acompanhamento no seu cotidiano, né? E como eram essas metodologias, essas ferramentas, né? Até outros instrumentos, né, que nós estamos em fase de consolidação, um informativo eletrônico voltado para lideranças, no sentido de fazer uma espécie de uma leitura crítica da produção legislativa para que as lideranças, partidos e movimentos possam se posicionar, um pouco na lógica do INESC, também um pouco na lógica da comunicação que a Associação Democrativa faz, mas também a produção agora desse subsídio, que é uma tentativa de que os grupos possam organizar diversos modos de acompanhamento do legislativo. Dentro daquilo que Samuel disse que é muito difícil, principalmente esse acompanhamento presencial, porque significa disponibilidade das pessoas, conhecimento da linguagem técnica, formas, estratégias diferentes de participação, de produção de informação, e não somente de decifrar toda essa produção legislativa e transformando isso em informação útil para a sociedade, né? Então, na verdade, o Nesp trabalhou um pouco dentro dessa lógica. Nós do Nesp formamos esse grupo de acompanhamento que atuou em 2009, 2010 e um pouco agora em 2011. O Nesp não continuará com um grupo, que não é essa a nossa finalidade. Nossa finalidade foi muito mais pensar na metodologia e disponibilizá-la para as pessoas, entidades, associações e movimentos que estão interessados. Então, o projeto, sobre esse ponto de vista, digamos assim, da atuação mais presencial, ele deve terminar no final desse ano, mas nós continuaremos não somente no sentido de assessorar grupos, movimentos e entidades que demandarem, mas também de desenvolver ainda um pouco essa produção de uma espécie de análise de conjuntura do processo legislativo. Então é esse o trabalho do Nesp. Todas as informações, elas estão lá no nosso site, a metodologia, parte dela já está no blog, que vocês conseguem acessar através do próprio site. Quem tiver interesse, né, quando nós lançarmos o subsídio, nós mandaremos via e-mail, que vocês estão disponibilizando aí a informação do lançamento, inclusive a disponibilização desse material, que será não somente impresso, mas também ficará disponível na página do Nesp, como também está disponível lá cartilhas de formação de grupos de feito política e outras atividades de formação social e política.